Vamos falar sobre raiva e controle da raiva. Então, quem nunca sentiu a emoção de raiva? Cada pessoa sente de uma forma, né? Então, aí eu te pergunto, primeira coisa, como é que você sabe que você tá com raiva? Porque cada pessoa sente de uma forma. Geralmente a raiva, né? Tem pessoas que se a gente for ver numa selva, os animais expressando raiva, como é que eles ficam, né? Os pelos ficam eriçados, eles mostram o dente, a face geralmente fica mais contraída, geralmente eles atacam, né? Então, como é que o ser humano demonstra raiva? Cada um demonstra de uma forma. Então, tem gente que sabe que fica com raiva quando sente a face um pouco mais quente, quando as mãos ficam mais trêmulas, quando tenta falar e não sai as palavras ou saem de forma cortada, sabe? E às vezes a pessoa começa a apresentar uma gagueira, ela não consegue falar direito, ela não consegue se expressar, parece que as ideias fogem, enfim, né? Isso é muito comum. Então, cada emoção, ela tem uma função. É como se fosse um termômetro que mostra como é que a gente sente, como é que a gente vai agir também. Então, as emoções, elas são uma forma de demonstração pra gente de que alguma coisa está se passando com a gente. Então, a raiva, por exemplo, ela é uma emoção que ela também tem uma função. Se a gente for ver numa selva, a função da raiva para aquele animal, por exemplo, pode ser porque algum invasor tá ali invadindo o seu território e ele quer proteger seu território. Então, ele vai lá e ataca, né? Se a gente for pensar no ser humano também, como é que essa raiva é demonstrada? Então a gente pode falar mais alto para tentar impor a nossa voz. A gente pode ter pessoas que realmente atacam ali a outra pessoa. Tem pessoas que voltam a agressão para si, né? Então tem várias formas ali de demonstrar a raiva. Então saber que eu estou, que eu fico quando eu estou com raiva é muito importante primeiramente. Então se perguntar assim, quando eu tô com raiva, como é que eu fico? Então, entender, ou então lembrar, né? Se for difícil responder essa pergunta, é lembrar assim, tá? Uma situação que você estava com raiva e como é que você ficou quando você estava com raiva naquela hora, né? Você se lembra? Então, fecha os olhos, tenta imaginar uma situação em que você sentiu muita raiva e como é que você ficou. Inclusive, às vezes, só de lembrar a situação, você já fica com os sinais da raiva ali evidentes. Então, primeira coisa para lidar com a raiva é reconhecer que está com raiva. Primeira coisa. Porque na hora da raiva, a gente não consegue pensar direito, tá? Nossa parte aqui do córtex pré-frontal dá uma leve inibida, e aí a gente, por isso que quando a gente tá com raiva, geralmente a gente faz coisas que depois a gente se sente muito culpado, porque na hora da raiva a gente fica com o sangue fervendo ali, né? Nossa parte ali do córtex pré-frontal dá uma inibida porque a gente só tá pensando em atacar. Seja atacar verbalmente, por exemplo, né, etc. Então, reconhecer, eu estou com raiva. E para reconhecer que tá com raiva, a gente precisa se lembrar como é que a gente fica quando a gente tá com raiva, né? Então, reconhecer ali, minhas mãos estão trêmulas, eu tô querendo falar coisas que eu sei que eu não quero falar, eu tô com meu corpo tá trêmulo, a minha voz tá embargada, eu tô com raiva. Nomear a emoção, eu estou com raiva. Então, reconheça que está com raiva. Segunda coisa, aprenda a reconhecer o que dá raiva em você. Ou seja, quais são os gatilhos que ativam a raiva em você. Porque para mim, ativam certos gatilhos. Certas coisas me dão raiva. Para você é outra coisa. Para Maria é outra coisa. Para o João é outra coisa. Então, para cada pessoa, tem gente que sente uma raiva muito grande de uma coisa que o outro não se abala. Então, o que dá gatilho de raiva em você? Quando alguém faz certa coisa, isso me dá raiva. Então, pode até enumerar as coisas que dão raiva em você. Faça uma listinha de coisas que te engatilham raiva. Porque você precisa entender exatamente o que dá raiva em você para você reagir daquela forma, tá? Então, essa é a segunda coisa. Terceiro, aprender a reconhecer as etapas da raiva em você. Então, quando você sente que aquela questão também de reconheça que está com raiva faz parte disso aí, é reconhecer as etapas da raiva. Então, primeira coisa, algo me engatilhou e aí começa um efeito em cascata. Eu começo a sentir ali no corpo as reações e começam a vir pensamentos de que aquilo ali é uma afronta para mim, né? E aí o corpo começa a reagir ali de forma mais agressiva até o ponto de fato, chegar à agressão, né? Seja verbalmente ou vias de fato, né? A quarta coisa é entender que as reações físicas da raiva têm o poder de aumentar a raiva. Então, assim, muitas das vezes colocar a raiva para fora não é tão eficaz. Se a gente for pensar de efetividade, eficácia, então não é tão eficaz assim, não é efetivo.
Porque se eu tiver com raiva e eu botar a raiva pra fora, imagina os efeitos que isso pode causar. Então, as reações físicas da raiva têm o poder de aumentar a raiva. Então, o que a gente quer? A gente quer o oposto disso. A gente quer baixar esses níveis aí fisiológicos, essa taquicardia, esses tremores. A gente quer acalmar nosso corpo. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar sentindo raiva. E a raiva vai só aumentar. Então, entender isso é muito importante, tá? Outra coisa que é importante a gente comentar é essa parte de provocação, tá? Entender que algo só se torna provocação se você achar que é. Então é aquela coisa de tomar a coisa em si como uma provocação, se aquilo de fato me atingir. Então será que eu tô presumindo uma ameaça? Que eu tô presumindo uma provocação? Porque às vezes não é. E a gente acha que é uma provocação. Então é aquela coisa da coisa só se torna provocação se a gente também achar que é. Outro ponto é tentar dominar a raiva na sua fase inicial. Isso é muito importante também. Gente, desculpa o barulho, tá? A vida acontecendo aqui, o barulho lá dos carros, enfim, do trânsito. Dominar a raiva na fase inicial é importante. Então, assim, entender, compreender essa conversa consigo mesmo, de pensar assim, bom, eu tô com raiva, eu reconheço que eu tô com raiva e que se eu continuar assim, eu posso adoecer. Então, isso é um ponto importante também, dominar a raiva na fase inicial. Então, caramba, estou com raiva, reconheci que estou com raiva, eu vou sair desse ambiente aqui, porque se eu continuar aqui, a raiva vai escalonar. E aí, pedir licença, gente, eu vou aqui rapidão, vou no banheiro, que é o tempo para você acalmar a sua fisiologia, o seu corpo. Porque quando a gente tá com raiva, a gente não consegue pensar direito. Então, a gente primeiro tem que controlar esse corpo que tá ativo querendo atacar igual na selva, não é? Então a gente precisa primeiro controlar essa parte fisiológica, tentar dominar a raiva na fase inicial. Porque quando escalona, é mais difícil a gente tentar controlar essa raiva. Então primeiro a gente percebe e depois a gente tenta dominar na fase inicial. Então aqui tem um livro que é muito, muito interessante sobre o controle da raiva, que ele diz o seguinte, ó. Quando perceber que a raiva está aparecendo no seu corpo, que seu coração já começou a bater muito rápido, que seu corpo e mente estão ficando tensos, que está desenvolvendo uma sensação de sufoco, tente relaxar para ver se elimina essas reações. Então essa conversa interna consigo mesmo de, nossa, se eu nesse momento não controlar minha raiva, eu vou adoecer, porque no final das contas sou eu que fico com as consequências disso. Então, eu preciso controlar a raiva nesse momento para que ela não escalone. Então, essa conversa consigo mesmo também é muito importante. E também acalmar a sua fisiologia corporal também. Então, fazer um exercício físico, tomar um banho gelado, tomar água, se hidratar, pedir uma licença e ir para outro local para poder fazer um exercício de respiração, para ver se acalma, porque isso também é importante nesse momento mais inicial e também quando a raiva já está bastante escalonada, realmente se te retirar da situação. Não tentar também, quando está escalonando, controlar a raiva ali na hora. Não, eu vou me controlar. E quando vai ver, já explodiu, né? Então aqui ele fala, ao mesmo tempo que vai conversando consigo mesmo, com esse diálogo interno, respire profundamente pelo nariz e solte o ar devagar pela boca. Então, por exemplo, eu não consigo sair daquela situação. Respira profundamente, principalmente pela barriga, que é a respiração diafragmática. Que quando a gente respira, quando a gente está ansioso, quando a gente está com raiva, a gente respira muito, hiperventilando no pulmão. Quando a gente respira pela barriga, que é essa respiração diafragmática, a gente se acalma muito mais. A respiração, ela volta àquele equilíbrio. E com certeza, o coração vai batendo mais devagar, a gente vai tomando ali o autocontrole, né? E aí, por último, quando já estiver em controle da sua raiva, ou seja, quando você já está com a cabeça mais fria, tente resolver a situação que o fez ficar tão aborrecido. Tentar resolver a situação no momento da raiva não é eficaz. Porque, como a gente sabe, na raiva, a gente quer atacar. O nosso corpo, ele se prepara todinho pro ataque, porque a gente acha que alguém está impedindo alguma meta nossa, que alguém está tratando a gente injustamente, a gente está ali num sofrimento físico, né? Físico e mental. Então, tem várias funções aquela raiva. Então, tentar resolver na hora não é eficaz. Primeiro a gente controla essa fisiologia e esse mental ali separado da situação e depois que a gente já tá com a cabeça muito mais tranquila e relaxada, inclusive pensando melhor sobre a situação, é que a gente vai tentar resolver, mas na hora não, tá? Então isso foi foram explicações bem breves, tá? Sobre a raiva, o controle da raiva,
para que a gente possa aí conviver com essa emoção de uma forma mais eficaz, né? Porque a gente não vai deixar de ter raiva, a gente não vai deixar de ter medo, a gente não vai deixar de ter ansiedade, mas entender essas emoções dentro da gente e a como lidar com elas de uma melhor forma, né? De forma mais funcional, porque se as emoções elas são como se fosse um termômetro e o termômetro está indicando alguma modificação, a gente precisa estar atento, né? Nós precisamos estar atentos a essas emoções para conseguir dominar elas, lidar com elas de uma melhor forma, porque elas estão avisando algo sobre a gente e sobre o mundo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.